Você já viu uma árvore cheia de crostas verdes super estranhas? Esses são os líquens, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os líquens. A palavra líquen provém de um termo grego chamado lichen, que significa erupção de pele, excrescência calosa, lepra e por aí vai. E é um termo que foi passado para o latim, aonde é falado líquen. São seres vivos muito complexos que constituem por uma simbiose de dois organismos. Essa simbiose ela vai ser composta por algas verdes e cianobactérias, que vão realizar a fotossíntese e vão ser chamadas de seres fotobiontes, e de fungos, que vão constituir uma parte do fungo chamada micobionte. Assim, a gente pode dizer que, na verdade, o líquen ele não é um organismo único, mas sim uma junção de dois organismos. Alguns taxonomistas classificam os líquens como uma própria divisão, chamada micoficofita, mas isso ignora o fato de serem componentes de linhagens separadas. As algas elas têm que ser obrigatoriamente clorofiladas ou ser cianobactérias. Enquanto na parte dos fungos, a maioria vai ser do filo Ascomycota, 98% mais ou menos, e o restante vai ser de Basiodimicota. Vocês viram esses dois na aula de fungos, depois deem uma olhada lá. O indivíduo micobionte, ou seja, os fungos, eles vão se beneficiar através dos açúcares carboidratos, que são o seu alimento principal e são produzidos pelas algas através da fotossíntese. Já a alga vai ganhar uma proteção do fungo, que é a parte externa, e que vai manter não só a proteção, como também a umidade para esses seres fotossintetizantes fazerem o seu trabalho. Esse fungo consegue o açúcar através de hifas especiais chamadas apressórios ou austórios, que entram em contato com a parede celular das células das algas e conseguem absorver a glicose dali. Aparentemente, o fungo pode produzir uma substância que vai aumentar a permeabilidade da parede da alga e que vai permitir dessa forma que, por difusão, até 80% dos açúcares que a alga produz sejam passados para o fungo. Em diversas situações, esses líquens vão se instalar em locais inóspitos com poucos recursos nutritivos, como por exemplo rochas. Como resultado do seu metabolismo, eles vão liberar algumas substâncias corrosivas no ambiente, geralmente ácidos graxos, e vão resultar na impermeabilização das rochas e iniciar o processo de formação do solo, que é também chamado de pedogênese. Os líquens que vão se aderir em substratos específicos, como por exemplo camadas de árvores, rochas ou solo, vão apresentar diferentes formas e cores, sendo que geralmente são determinadas pelo fungo. Em essência, esses líquens eles são formados por um córtex superior, que é uma camada externa que vai ficar para a parte de fora do líquen, uma camada fotobionte, aonde vão ser encontradas as algas, a medula, que vai dar o formato do organismo, e o córtex inferior, que geralmente está próximo ao substrato. As partes compostas pelo fungo são denominadas talo. Elas vão apresentar tamanhos variados, desde talos quase microscópicos até aqueles que apresentam alguns ou vários centímetros. Em algumas espécies, essa camada fotobionte ela não existe, mas os organismos vão ficar dispersos ao longo do talo. A sua morfologia pode ser dividida com relação aos tipos de talo, sendo estas crostosas, onde o talo é semelhante a uma crosta e encontra-se fortemente aderido ao substrato, folioso, onde o talo vai parecer com folhas de árvores, fruticoso, onde o talo é parecido com um arbusto e tem uma posição ereta, filamentoso, onde o talo é formado por filamentos frouxos e entrelaçados, esquamuloso, onde o talo é composto por pequenas escamas agregadas umas nas outras, ou dimórfico, que é a combinação de crostoso e fruticoso ou esquamuloso com fruticoso. Os líquens, por não serem um único organismo e sim uma combinação de diferentes seres, podem se reproduzir de várias maneiras. Uma delas é em separado ou a reprodução indireta, onde o micobionte e o fotobionte
têm as suas reproduções separadas e posteriormente se juntam. Dependendo do organismo que vai fazer essa composição, você vai ter diferentes formas de reprodução. Aí é legal dar uma olhada na aula de fungos e na aula de algas. Por outro lado, existe a reprodução dos líquens em conjunto, que é a reprodução direta. Quando o indivíduo micobionte e o fotobionte formam um órgão especializado de reprodução chamado sorédio e um outro chamado isídio. Os sorédios são aglomerados de células fotobiontes com hifas do micobionte e não apresentam córtex. Já os isídios, por sua vez, eles são dotados de córtex distintos. Esses vão fazer a reprodução do líquen e vão criar novos líquens através desse tipo de reprodução. Com relação à importância econômica dos líquens, eles produzem ácidos graxos que vão degradar a terra e vão ajudar na formação do solo, como eu já comentei, o que é uma das principais características dele. Mas eles também podem estar associados com cianobactérias. Dessa forma, eles vão ser fixadores de nitrogênio, sendo uma das coisas mais importantes para as fontes de nitrogênio no solo. Além disso, eles são super sensíveis à poluição. Sendo assim, eles podem ser considerados bioindicadores de poluição, podendo indicar a qualidade do ar e até mesmo a quantidade de metais pesados em áreas industriais. Os fungos, eles são conhecidos na natureza como decompositores, ou seja, eles vão degradar a matéria orgânica sobre a qual eles vivem para obter o seu alimento. Não é um organismo vivo. Geralmente, esse tipo de líquen tem a maior parte do fungo dentro do substrato, como se pode ver facilmente dentro de um tronco podre, por exemplo. Por outro lado, os líquens que possuem fotobiontes, eles não precisam decompor a matéria orgânica, já que eles vão fazer a fotossíntese. Esse fotobionte, ele vai precisar de luz, então os líquens vão ser encontrados crescendo geralmente sobre o substrato e não dentro dele. Por essa razão é que a gente vai encontrar os líquens em cascas de árvores, sobre as folhas, em rochas ou em qualquer outro lugar. Isso mostra que os fungos, eles não podem ser parasitas de nenhuma forma. Ou eles vão decompor, ou eles vão receber o alimento através de fotossíntese, não precisando parasitar algum organismo vivo para conseguir o alimento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!